Não, é palma. É pra acordar mesmo. Salve, Paulo, quem vos fala, Fábio Grácia. Gabs. E esse daqui é o Multiversão. Exatamente, aquele vídeo onde a gente faz comparativos entre as edições novas e antigas de quadrinhos que a gente ama. E nesse programa a gente tem a grande saga O Reino do Amanhã. Grande obra aí escrita por Mark Waid, desenhada por Alex Ross. Magistralmente, né? Não é? É um dos trabalhos mais bacanas da carreira dele, né? Uhum. E a gente vai comparar aqui a versão nova, né, a definitiva da Panini e tal, com a minissérie da Abril, que, mais uma vez, o Fábio é velho tem, ainda guardado da sua juventude, que viveu intensamente. E a versão nova que eles relançaram há pouco tempo, né? E como começa esse comparativo, Fábio? O que você viu de diferente aí? Olha, na verdade, assim, em termos de paginação e tudo, por incrível que pareça, quando o Abril estava começando a fazer um trabalho decente, eles acabaram. Né? Porque essa HQ foi originalmente lançada em 96 nos Estados Unidos, né? E essa belezura aqui chegou em 97 aqui no Brasil, né? Se vocês forem perceber, é um hiato bem parecido com o que a gente tem hoje, né? É verdade. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem aqui para falar é que a edição definitiva, é claro, que foi lançada num encadernado único e tal, com um monte de coisa e tudo mais. Capa dura e tudo mais. Essa versão aqui, ela tem essas 4 capas, né? Na verdade, foi dividida em 4 volumes, né? Muito legal, cara. Eu lembro quando isso daqui saiu na banca, eu sempre queria o próximo e lia, e depois eu ficava ansiosamente esperando mais 2 semanas para conseguir pegar mais um. E foi assim que eu consegui pegar essa coleção aqui. E o barato de ler periodicamente é isso, né? É ansiedade e tal, né? Hoje você pode comprar uma edição definitiva e já ler a revista na íntegra, né? Bom, cada qual com o seu barato, né? O que eu acho é o seguinte, a versão, como eu estava dizendo, da Abril, ela não tem nenhum corte, tá? Não tem nenhum corte de página e tal, né? Que era uma coisa muito comum nos anos 80, 70, até como nos anos 90, era bem comum isso daí, né? Então eles surpreendentemente não cortaram nada e tal, né? O formato é reduzido, né? Claro. Na verdade, esse formato aqui, ele segue o formato americano, né? Aqui É o formato de mensais, né? Exato, né? Que é o formato americano mesmo. É que com relação a Definitiva, que é... esse tijolo aí, ela é menor, né? Claro. Mas uma coisa que me chamou a atenção foram as fontes. Bem diferente, né? Bom, primeiro porque assim, né? Eu vou até pegar uma aqui pra mostrar. Né? Quem tem a minha idade ou um pouquinho mais velho, com certeza lembra desse nome aqui, Lilian Mitsunaga. Essa mulher aqui trabalhava e como, viu? Porque ela era a letrista, né? De praticamente todas as HQs. Então você comprava o Wolverine e tava lá, Lilian Mitsunaga. Você comprava Batman, Lilian Mitsunaga. Liga da Justiça. Tava tudo lá, né? Tava junto com os nomes como Dennis O'Neil, Chris Claremont, tava lá embaixo, lá, letras Lilian Mitsunaga. Se você estiver assistindo isso aí, Lilian Mitsunaga, vem aqui um dia pra gente fazer uma entrevista aí que vai ser muito legal. Convites ao vivo, hein? Não é não? Ao vivaço. A gente tem que ressaltar o trabalho, né, feito à mão, que, cara, é muito impressionante. E tem muitos balões que, por exemplo, o Espectro fala e tudo mais, que aqui já são, até pelos programas de edição modernos, né? Já existem fontes de quadrinhos e tudo mais, é claro que não é a mesma coisa. Né? As editoras não vão parar para fazer à mão. Nem tem como, né? Hoje a demanda é muito grande, sim, então, enfim. Mas você percebe um cuidado, assim, dela tremer as letras quando o Espectro fala e tal. E tem alguns balões aqui também que tem esqueci o nome do personagem principal. Norman McKay. Do Norman. Quando ele tá pensando, eu senti que os balões dele são muito... A letra é muito... uma fonte bastante muito fina e ela meio que se perde no meio do balãozão. Não sei se é porque a edição é grande, né? Mas aqui, como foi feito à mão, parece que cabe perfeito, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode ressaltar. Sim, além desse, né, além do formato, eu acho que a maior diferença entre as duas são os extras, né? São os extras. Porque aqui tem uma introdução
é uma senhora introdução, aliás, que tipo, você vai que a gente foi fazer o comparativo das páginas, e, tipo assim, aqui a introdução não acaba e aqui a história vai direto, né? Uhum. Tem um mini capítulozinho a mais aqui. Que é como se fosse a história, o que aconteceu um ano depois, né? Como ficou o mundo ao final do Reino da Manhã. E por fim, os livros apócrifos, né, que foi o nome, que são tipo a biografia de alguns personagens que aparecem aqui, mas não falam, né? Tipo, eles só aparecem, por exemplo, numa cena de porrada aqui, que pra quem já leu sabe que a porrada come solta aqui. Uhum. E aí aparece um monte de gente, um monte de visual da hora, né? Feito pelo Alex Ross, só que assim, não explica quem que é, de onde que veio. E aí, nesses extras, tem, tipo, a foto e, tipo, fulano, ele é filho do herói tal, tem o poder X, tem meio que uma ficha desses personagens que só aparecem. Tem até uma heroína aí que ela é aliada da nova Liga da Justiça aqui, que ela é filha da Barda com o Senhor Milagre, se não me engano. Então, cara, eu lembro que assim, na época que eu li isso daqui, eu não sabia metade dos personagens, porque, né, falando um pouco da história, né, é uma história que se passa num futuro possível, né, ou não, enfim, e muitos dos heróis ou já se aposentaram ou mudaram de ramo. Mas, em contrapartida, tem muitos heróis e vilões que são novos, né, coisas que o próprio Mark Waid, provavelmente ele pensou cada caso e tal, não sei o que. Aqui tem todo o esboço dessas ideias e tudo mais, o porquê que eles estão na história e tal. E é legal porque assim, aqui dentro também, no começo desses livros apócrifos, você tem também uma galeria de capas parecida com essas daqui, porque as capas originais, elas têm uma porrada de gente, né? Aqui dentro tem essas capas também, né? Com uma galeria de capas e tudo mais, né? E você tem assim, mais ou menos você pode perceber que todas são assim, menos essa, né? Que essa é spoiler. Né? Então você tem, por exemplo, muitos heróis e vilões, assim, que eles estão enumerados e do lado tem como se fosse uma legenda de quem tipo, é quem. Quem, né? Exato. Exato. Isso é muito legal, cara, porque assim, na época eu não sabia quem era quem direito e tal. Ok, a história seguiu, você também não precisa saber quem é quem. Isso não me tirou nenhum tesão de ler história na época, até porque, por se passar num futuro possível, né, isso daí é o menos importante. Tem muitos esboços, tem muitas artes, muita paginação, né, original, isso é legal para quem gosta de arte, né? Eu acho que esse é um tipo de extra que vale muito a pena você ter, assim. Era o que eu ia comentar, porque tem extras que a gente fica meio desanimado, que a gente comentou no último tem extra vídeo. Que é caça-níquel, né? Assim, mas nesse aqui, os quadrinhos, principalmente os do Alex Ross, são bacanas extras por causa disso, que tem bastante concept. Ele sempre faz nesse esquema de catalogar, né, quem que é quem e tal. Você vê isso bastante no Justiça, né? Também, que tem os arquivos da Batcaverna. É muito legal, cara. Igual no Marvels, né? Que é uma publicação que saiu tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Antes dessa, né? Até aqui na capa tem, né? O futuro dos maiores super-heróis do mundo. Do mesmo ilustrador de Marvels. Então, ou seja, o Alex Ross já estava conhecido tanto lá fora quanto aqui. Então, assim, ele trabalha muito com um paralelo jornalístico. E do mesmo jeito que no Marvels você tem o Phil Sheldon, né? Aqui você também tem outro personagem que ele, né, falando da história novamente, que ele tá como espectador. Como espectador, exatamente. Ele tá como espectador de toda a trama, né? Você tem aqui algumas manchetes de jornais, algumas coisas, né? Vai aparecer aí no vídeo. Tem muita coisa aqui que já está traduzida, ao contrário do Marvels, que a Abril resolveu deixar o original em inglês e a da Panini já tem traduzido. Aqui acontece o contrário, você tem aqui o traduzido já e aqui está no original, né? Tirando uma parte que os cidadãos de Metrópolis resolvem decidir lá quem que seria o guardião deles, ou Superman ou Magog. Aí tem sim uma notícia de jornal que aqui na Panini eles resolveram traduzir, né? Que aqui já estava traduzido, claro, né? Isso é uma coisa interessante assim, de se falar, porque no Marvels a gente tem um paralelo bem similar. Assim. Sim, exato. É bacana, né? Porque você vê como é que, através dos tempos, né? Nessa época decidiram que era melhor traduzir.
aqui preferiram manter o original. Vai saber se daqui a 20 anos, quando lançarem uma edição ainda mais de luxo disso aqui, não vão traduzir de novo, sei lá, né? Exatamente. O que tem colesterol, hein? A gema ou a clara? Né? A cada 20 anos uma resposta nova. Mudando de ovo para gibi, outra coisa que vale ressaltar é o papel que foi usado na época, né? Que é um papel, o papel já é um LWC, né? Aqui nessa HQ aqui da Abril. É um LWC bem fininho, né? Detalhe, não tá amarelado, tá? Eu não guardo em saquinho nem nada, eu guardo num armário que eu tenho em casa lá, já próprio para essas HQs. De qualquer forma, ele tá ao ar, não tá compactado, é um invólucro, enfim, e ele não amarelou. É um papel muito bom, apesar de ser meio fino. A única coisa que eu acho que devia ter um pouquinho mais de cuidado é a capa, né? A capa eu acho que podia ter sido um pouquinho melhor elaborada e tudo mais. Não precisava ser uma capa dura. Ela é uma capa um pouquinho mais firme, mas é claro, né, que a gente vai esperando já uma capa igual do Marvels, né? O Alex Ross aquela capinha de acetato, né? Entendeu? Alguma coisa parecida. Também não sei como é que isso daqui saiu na época lá fora, né? Mas já partindo já pro meu veredicto, ao mesmo tempo assim que eu prefiro a versão antiga do Marvels por causa da capa de acetato, todo aquele romantismo e tudo mais, essa versão aqui eu já prefiro essa. Né? Já, inclusive por causa dos extras e tudo mais, o tamanho dela é sensacional, porque é uma arte que deve ser realmente contemplada, né? Então aqui você ganha muito mais detalhes de visualização e tudo mais. Os extras são uma coisa que, por exemplo, ontem eu estava dando uma relida, né, pra gente poder fazer esse vídeo hoje, e todos esses extras me trouxeram à tona um monte de lembranças legais aqui, preencheram uma lacuna que eu sempre tive, tipo, não conhecer os personagens, algumas coisas que tinham aqui, e aqui você acaba meio que tendo aquela sensação de missão cumprida, como você termina HQ, né, você tem... É a sobremesa depois do jantar. Que bonito, né? Eu sou meio suspeito pra falar, porque a versão que eu tenho, que eu conheço, é essa daqui, né? Eu tive um pouquinho de contato com a minissérie, mas eu concordo. Principalmente pela questão do formato, né, cara? Porque, pô, Alex Ross, assim, é um negócio que você pode arrancar as páginas de gibi e botar na parede, porque é um quadro, né? Então, quanto maior, melhor. E pelos extras também, justamente por isso, que a história, ele mostra um monte de gente, mas não para em momento nenhum. Fala, não, esse é o filho do fulano. Não, depois, se você quiser, se tiver a curiosidade, você pode ler e tal. Então, eu também fico com a versão nova. Apesar de que se você achar isso daqui no sebo, cara, também vale muito a pena você pegar, viu? De qualquer forma, é uma puta história. Você vê, é um material aí que tem mais de 20 anos e ainda tá inteiro, sabe? Gibi pra mais de décadas. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A gente prometeu e trouxe aqui uma multiversão do Reino do Amanhã. Exatamente. Depois coloca aí nos comentários qual que é a sua sugestão. O que você acha que a gente deve fazer de comparativo aí para as próximas, né? A gente já tem algumas coisas em mente, mas a gente está matando algumas aí que o pessoal tava pedindo bastante e também era desejo pessoal nosso, né? Não é? Porque vai rolar mais, porque esse quadro é muito divertido de fazer. E a gente está bolando muitas surpresas aqui pro canal. Então é importante você se inscrever aqui no nosso canal pra gente continuar fazendo esse trabalho tão prazeroso aí pra gente. Segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram para ficar sabendo das promoções. E curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo de todas as novidades que estão chegando aqui na loja. É isso aí. Sem mais delongas. Falou. Até amanhã.